Você vai assistir agora mais uma produção da Igreja Comunidade Vida Nova, com a pastora Mércia. A palavra de Deus no seu lar. Paz do Senhor, irmãos, amém? Hoje pela manhã hoje o dia dirigido pelos jovens, o tema deles é santificação. E eles me pediram para ministrar uma palavra hoje pela manhã. Abra sua Bíblia no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segundo aos Coríntios, no capítulo 7. Segundo aos Coríntios, capítulo 7. Depois, por favor, todos os jovens entrem, não fiquem lá, fora não. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, primeiro versículo. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Leiam vocês todos novamente esse mesmo versículo. Muito bem, só esse versículo. Irmãos, as cartas do apóstolo Paulo aos Coríntios foram escritas para crentes, não foram escritas para ímpios, foram para crentes, para servos de Deus. Crentes esses que foram alcançados numa das cidades mais mundanas da época, que era Coríntios. Em Coríntios se acumulava todo tipo de maldade, de vícios, tanto do leste quanto do oeste, em Coríntios. Porque era uma cidade portuária e ali se agregava e vinham mercadores de todos os lugares e eles ficavam ali comercializando suas mercadorias. E como você sabe, uma cidade assim, né, portuária, que recebe gente de origens diferentes, é uma cidade
que também se acumula muito pecado. Era a cidade de Coríntios. E esses homens que vinham de todas as partes, vinham trazendo suas religiões diferentes, vícios, maldades, pecados de todo tipo. E essa então esse era o perfil da cidade de Coríntios. Uma cidade muito cheia de pecados. A cidade de Coríntios. Era o perfil dessa cidade, uma cidade grande, uma cidade em que as pessoas faziam comércios, traziam suas mercadorias e ali negociavam, porque era uma cidade grande, e como toda cidade grande tem suas vantagens, né? As grandes cidades têm suas vantagens, mas as suas desvantagens. As suas vantagens, porque todo tipo de modernidade ali se encontra primeiro, numa cidade grande, né? Numa metrópole, tudo que você quer, você encontra. Você tem variedade de tudo quanto é coisa, e você vê ali a modernidade, mas também o mal, o pecado vem junto também. Toda cidade grande, o pecado também é grande. O pecado que impera ali naquelas cidades é um pecado grandioso, como a gente sabe aqui no nosso país. As grandes cidades onde se acumulam os maiores pecados também. Então tem o lado positivo, mas o lado negativo dessas cidades modernas. E este é então o contexto desta cidade, Corinto. E foi nesse contexto em que a igreja nasceu, o evangelho chegou. E tem que ser assim. Aonde abunda o pecado, tem que superabundar a graça, né? E essa era a visão do apóstolo Paulo, levar luz onde houvesse trevas. Então tinha trevas, então tem que chegar ali a luz. Então pessoas que às vezes trabalham num lugar e quando se converte quer sair porque ali tem muito pecado, mas aí é onde você tem que ficar para ali a luz ser manifestada. A luz tem que brilhar nas trevas. E a cidade de Corinto era essa cidade cheia de pecado, e o evangelho ali foi propagado e nasceu a igreja do Senhor Jesus Cristo dentro desta cidade. E aí Paulo escreve 2 grandes cartas para esta igreja que está em Corinto. A razão por que ele escreve essas 2 longas cartas, suas maiores cartas, não é porque ele goste tanto dessa igreja mais do que as outras, mas talvez essa tenha sido a igreja que lhe deu mais trabalho. A igreja de Corinto. A igreja que lhe deu mais trabalho. Você sabe, quando você começa lendo as cartas de Coríntios, como o Senhor, através do apóstolo Paulo, como ele faz chamadas para o povo se purificar, se santificar, mudar de vida. Foi uma igreja trabalhosa. Ele escreveu para aquela igreja, né, revelando ali pecados que existiam dentro daquela igreja, pecados de impureza, de promiscuidade, de adultério, de imundícia, no meio daquela igreja. Era um povo de Deus, mas era um povo que vivia dentro de um contexto assim de pecados, naturalmente, todos os dias. Aquilo era comum para eles. Então, eis a razão porque o apóstolo Paulo escreve tanto para essa igreja, chama tanto a atenção dela, e aqui está esse texto que a gente leu mais uma vez, esse versículo aqui do capítulo 7, que eu vejo esse primeiro versículo mais ligado ao capítulo 6 do que ao capítulo 7. Esse primeiro versículo, ele está aqui mais
ele tem mais relação com o que Paulo vem falando no capítulo 6, e deixa esse capítulo aí aberto, no capítulo 6, do que o que ele vai falar aqui no capítulo 7. Veja aqui no capítulo 6, o que Paulo vem falando aqui. Veja aí, eu quero que você deixe aberto, porque a gente vai estudar aqui uma palavra, não é uma mensagem, é um estudo sobre santificação, sobre purificação. Olha aqui o capítulo 6, irmãos. Vamos ler aqui a partir do versículo 14 só. Do versículo 14, como ele diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então você vê aqui que o apóstolo Paulo, nesse capítulo 6, ele vem falando aqui da exigência de Deus para a nossa vida. Deus exige para a nossa vida separação. Olha essa palavra aqui que ele usou. O Senhor: por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos. Diga isso, separai-vos. Esse é o sentido da palavra santificação. Separação, diga, separação. Santificação não é perfeição, é separação. Nós temos que nos separar. E você sabe o que é separar? Dividir aquilo ali, isso aqui. Eu não faço parte daquilo ali. Eu não me envolvo, não me misturo com isso. Separar é diferente de mistura. Está misturado. Santificação é separação. Esse foi a exigência de Deus. Separação, purificação. Aí no versículo 1 aqui do capítulo 7, ele diz assim: então, amados, tendo tais promessas. Que promessas? Essas promessas aqui que ele fala, essas promessas de Deus andar conosco. Habitarei e andarei entre eles. O Senhor diz que quer andar no meio da gente. Deus quer andar conosco. Deus anda conosco. Amém, irmãos? Essa foi uma promessa. O Senhor disse: eu vou andar com você, vou estar com vocês, vou abençoar. Vocês serão meus filhos. Olha o que ele diz aqui, ó: serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Você quer ser filho de Deus? Diga: eu sou filho de Deus. Todo crente no Senhor Jesus é filho de Deus. Isso é uma promessa do Senhor. Então, tendo, pois, essas promessas das bênçãos de Deus, do cuidado de Deus, da proteção de Deus, da presença de Deus, da companhia de Deus, da unção de Deus, então se purifique, se separe, se santifique. Se você quer alcançar essas promessas,
desfrutar dessas promessas, estar debaixo destas promessas, se separe, se purifique. É isso que ele está dizendo aqui. Purifiquemo-nos. Diga essa palavra: purifiquemo-nos. Irmãos, isso aqui me lembra, sabe do quê? Você lembra do filtro que a gente tinha antigamente? Filtro de barro. Aquele filtro de barro, que muita gente, algumas pessoas ainda tem, mas isso é coisa do passado. Filtrozinho de barro, toda casa tinha. Não tinha água mais gostosa do que aquela, com aquele gosto de barro. Hein? Quem lembra do gosto de barro, do filtro de barro? Não tinha aquele gostinho? E que a gente deixava ali na cozinha, num lugar, na pia, num lugar bem friozinho, que era para ele esfriar. Ninguém tinha geladeira, não é? Então a gente bebia aquela aguinha num copo de alumínio. Que água deliciosa! A gente botava aquela água em cima, na parte de cima, ela filtrava e a gente bebia uma água mais purificada, mais limpa. Todo mundo tinha que ter um filtro. Criança só bebia água, a gente só dava água do filtro, não é verdade? Hoje não, hoje tem água mineral, que a gente já compra, né? Água mineral. Mas tem também purificador de água. Tem os purificadores. Hoje já tem a modernidade, né? A tecnologia desenvolveu aqueles purificadores que se coloca na pia, né? Na torneira. E alguns purificadores desses têm 5 níveis de purificação. Então passa por 5 níveis de purificação, e aí quando sai a água, ela está altamente purificada, tirou dela todas as impurezas, e a água sai cristalina, verdadeiramente com gosto de água. A gente não sente mais o gosto do barro. O barro é porque não saía perfeito, a purificação ali não era perfeita, a gente sentia o gosto do barro. Mas hoje, se a água que é passada por aquele purificador, a água sai cristalina, sem gosto de nada, absolutamente. É gosto de água limpa, purificada. Então, queridos, isso é a ideia de Paulo. Isso aqui é exatamente a ideia que o apóstolo Paulo escreveu isso aqui. Quando ele fala purifiquemo-nos, é que nós precisamos ser filtrados. A nossa vida precisa ser filtrada. Quando a gente está servindo agora a Deus, a nossa vida tem que passar por esse processo de purificação. Tem que ir tirando todas as impurezas da nossa vida. E alguns têm que passar por esse purificador intenso, às vezes talvez até em 15 níveis de purificação, não só em 5, mas em 15 ou 20 níveis de purificação, para a gente se tornar realmente agradável a Deus. Só passando por esse processo de purificação, você vai de fato agradar a Deus. Nós vamos de fato agradarmos a Deus, ao nosso Deus. Cheio de impureza, não dá. Também tem aquele exemplo da estação de tratamento de água, né? Você já viu? Você já viu alguma estação de tratamento de água? E você vê aquela água suja entrando, aquela água escura. Ela é tão suja que ela é preta, ela é escura. E ela passa por todo aquele processo de purificação intenso, recebendo todos aqueles produtos. E aí quando você olha aquela água que entra naquela estação de tratamento, você se arrepuna assim, de que água podre, que água imunda. Mas aí quando você chega em casa, abre a torneira e usa aquela água e faz comida com ela,
e até bebe aquela água é aquela que você viu preta e escura entrando naquela estação de tratamento. E ela passou por um processo enorme, profundo, intenso de tratamento, e ela chega até as nossas torneiras. Ela chega de uma forma para ser usada, para ser utilizada, né? Agora purificada. É isso que tem que acontecer conosco também. O Espírito Santo, ele vai fazer essa obra. Ele é o filtro da nossa vida. Ele é quem vai tratar conosco. É um processo. Amém, amados? Então, isso é o que o Espírito Santo, isso é o que tem que acontecer conosco. Esse processo de santificação na nossa vida. Quando a gente conhece Jesus, quando a gente chega para Cristo Jesus, a gente chega com todo tipo de barro, de pedra, de sujeira, de imundícia, de manias, de costumes ruins. A gente chega cheio de vícios. É tanta coisa terrível que a gente chega com ela. Tanto hábito sujo, tanto hábito mau, tanto costume ruim. Isso tudo é impureza que a gente vem trazendo, que a gente vem lá do mundo, sem Deus. A gente chega na igreja assim, as pessoas chegam na igreja assim. Por isso que a gente tem que ter cuidado, tratar as pessoas e também ficar sempre alerta, porque as pessoas chegam cheias de maldade, cheias, sabe, de tantos costumes malignos, costumes do mundo, que é uma coisa terrível. Você sabe disso. E aí, quando chega para Jesus, primeira coisa, Jesus perdoa todos os nossos pecados. Quando a gente recebe Ele, aceita Ele, a primeira coisa que Ele faz é perdoar os nossos pecados. Está perdoado, só que a gente ainda está com toda aquela impureza e ela vai agora entrar num processo de purificação. Que quem purifica é o Espírito Santo. Amém, irmãos? É uma obra do Espírito Santo na nossa vida. E aí ele vai começar. E é isso que Paulo fala aqui para a igreja e para nós também. Ele está falando para os crentes lá de Coríntio, mas está falando para nós aqui também. Porque se você não sabe, fique sabendo. Você precisa passar por esse processo de santificação, de purificação. É só você perceber o tipo de água que está saindo de você. Que água é que está saindo de você? Se as pessoas podem beber da sua água, porque as pessoas precisam beber de nós. Você sabe disso, irmãos? Que as pessoas buscam beber dessa fonte. Nós somos uma fonte e o povo busca beber da gente. Então, se as pessoas não estão podendo beber essa água que sai de você, então é uma água que está ainda impura, turva, negra, escura, precisa ser purificada. A nossa vida é assim. Então, é como a gente fala, você tem que ver como você está falando, sua forma de falar. Tem gente que não sabe falar com ninguém, né? É com grosserias, estupidez. A sua língua é um veneno mortífero. É uma espada, mas não porque é uma espada como palavra de Deus, mas é uma espada porque fere as pessoas, porque atinge as pessoas. Tem que ver como é que você fala, suas atitudes, sua maneira de agir, sua maneira de reagir. Tem que ver isso, a gente presta atenção nisso aí. Isso é o que precisa ser purificado. Que água é essa? São essas atitudes, esses procedimentos, a nossa linguagem, nossos relacionamentos, nossas reações, ações e reações. Como é que são? Tem crente que quando reage, meu Deus do céu, sai de baixo. O irmão, essa semana passada estava me dizendo, falando isso, é muito amigo de um pastor,
E ele disse assim: menino, não conhecia aquele pastor, porque só vim conhecer quando a gente aconteceu assim, um problema, e contou a história. Mas o pastor chegou lá, meu Deus do céu, disse tanta coisa ali naquela loja, falou que eu fiquei com medo, fiquei com vergonha, fui saindo assim de fininho, porque eu fiquei até com vergonha. Quer dizer, as reações das pessoas, tem que ter cuidado com isso. São águas impuras. Vida impura precisa ser purificada. Isso é o que Paulo está falando aqui, que a nossa vida precisa ser cristalina, precisa ser purificada nesse sentido, né? Tem que ter cuidado com isso. Purifiquemo-nos de toda impureza. Diga toda. Ele diz: purifiquemo-nos de toda impureza. Porque nós temos o hábito de achar que algumas coisas não tem nada demais. É simples, todo mundo faz. Isso é muito pequeno. Sabe, irmãos? Não tem coisa pouco, para Deus não tem coisa pouco impura ou muito impura. É todo tipo de impureza. Foi impureza, tira. Você não vai beber uma água se você pega um copo, aí vai botar água, aí você percebe, na hora que você vai beber, você percebe dentro um ciscozinho. Você bebe água? Bebe. É um ciscozinho, bem pequenininho, mas você olha assim e diz: o que é isso? Você derrama só a quantidadezinha do cisco, a não ser que você esteja no deserto, só tem aquele copo d'água. Aí você faz. Mas em casa você joga a água todinha fora. Às vezes você pega um copo sem ver, vai botar na gelágua, né? E aí você vê uma formiga. Você joga a água toda fora e pega outra. Não é isso? Você quer ela toda limpa, toda purificada. Pois para Deus não tem coisinhas pequenazinhas, impurezazinhas poucas e pequenas que passe para Ele, não. Que Deus diga: não, isso aí não tem nada demais, não tem problema não, isso aí não tem problema não, vamos levar assim mesmo. Entra no céu assim mesmo. No céu pode entrar coisinha muito pequenininha, tem que ser pequenininho, bem pequenininho pode entrar. É assim? Não. Aprenda isso, meu irmão. Preste atenção. Toda impureza, diga, toda impureza. Purifiquemo-nos de toda impureza. Algumas áreas da nossa vida, irmãos, talvez precise ser purificada, viu? Algumas áreas da sua vida, talvez esteja precisando passar por esse processo de purificação, aquele filtro. Como é que chamava aquela pedra? Aquela pedra de dentro do filtro, como é que chamava? A vela. Nem me lembrava. Ó. Eu tentei lembrar desse nome. Eu digo, que nome era aquele que dava naquela pedra? Eu digo, que nome era aquela? É a vela do filtro, chamava vela do filtro. Mas a vela do filtro é só, acho que é porque ela era grande assim, comprida, mas assim, vela. Aquela ali tem um nome específico naquela pedra, porque eu não me lembro. Tem um nome. Aquilo ali é que purifica a água. A gente precisa passar por esse processo. A vida da gente é assim também, irmãos. Para Deus, tem gente que pensa que ser crente. Eu estava olhando nesse carnaval agora. Não é porque eu estava no carnaval, não. Calma aí, calma. Olhando na televisão, porque na televisão não tem outra coisa no período de carnaval. Não tem outra coisa. Você bota num canal, é carnaval. Bota no outro, é carnaval. É carnaval, é carnaval, é carnaval, é carnaval. É carnaval o tempo inteiro, assim, que você não assiste outra coisa. Tem que assistir mesmo. Um monte de crente lá no carnaval. Um monte de evangélico. Um monte de evangélico, né? De artistas que se professam hoje evangélicos. Sou evangélico, mas estava lá, rebolando, dançando com a bunda de fora, todo nu, toda nua, em cima do trio elétrico em Salvador, naquela cidade que é linda, mas é Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra perde de 100-0. Se você nunca foi em Salvador,
não tenho muita vontade de ir. Já fui umas 3 vezes ou 4 vezes em Salvador. Nunca me senti bem naquela cidade. Nunca me senti bem naquela cidade. A opressão é grande, o peso espiritual, demônios naquelas cidades, eles têm residência fixa. Alguns eles se acampam, eles passam aqui, antigamente, aqui, por exemplo, aqui na Micarande, que era a Micarande, e aí nesse maior São João do mundo, vem todo tipo de demônios da Bahia, vem todo tipo de demônios, e se acampa aqui, ó, paira aqui nessa cidade, que é um negócio sério. Deus já me mostrou isso, sabe? Mas eles depois, eles levantam voo também, vão embora. Mas em Salvador, eles têm ali mansões, residência fixa. Satanás ali tem um império dele implantado, que é um negócio sério. A gente sabe que toda cidade tem seus principados, né? Mas como aquela, nunca vi um negócio daquele. Nunca vi um negócio daquele. Aí eles lá, em cima dos trios elétricos, são evangélicos. Não, mas isso é minha profissão, meu irmão. Meu irmão, quando a gente aceita Jesus Cristo, nasce de novo, a vida muda radicalmente em todos os sentidos, todas as áreas da sua vida. Precisa ser mudada. E Deus muda mesmo. Deus muda, Deus dá outro ramo. Não, mas meu ganha-pão era esse, de prostituição. Vai continuar, é? Uma prostituta que ganhava o pão de cada dia na prostituição, se converteu ao Senhor Jesus. Ó, Jesus, o Senhor sabe que esse é o meu ganha-pão. Vai continuar nisso? Todo mundo sabe que não. E por que outras coisas vão ter que continuar, hein? Tem que mudar, irmão. Eu só acredito no crente verdadeiro, o evangélico verdadeiro, o cristão verdadeiro, quando ele muda em todas as áreas da sua vida. Eu me lembro quando o Rafael do Janaína aqui, ele, quando se converteu, ele trabalhava num motel. Aí ele, ninguém nem sabia, nem eu nunca soube, e ele começou a ficar incomodado. Ele disse que ele começou a ficar incomodado. E aí chegou um ponto dele estar tão incomodado, ele veio falar comigo: pastor, o que é que eu faço? Eu me sinto tão mal, trabalhando no motel, recebendo aquelas pessoas que a gente sabe que vai para ali somente para a prática da promiscuidade, do adultério, da infidelidade. Eu fico tão mal. Eu disse: meu filho, eu disse para ele, meu filho, é teu trabalho, filho. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Fica tranquilo. É o seu trabalho. A não ser que você também se utilize do motel. Mas se você está trabalhando, fique sossegado. Mas eu me sinto mal. Coloca na mão de Deus. Eu não ia dizer para ele: larga teu emprego, sai de lá. Não, não é assim. Ore, meu irmão. Se você está incomodado, pede a Deus. Deus pode todas as coisas. Apresenta ao Senhor. Diga para Ele que você está se sentindo mal nesse ambiente. Um ambiente que as pessoas entram tudo camuflada, tudo escondida. As mulheres dentro do carro escondido. É uma coisa horrível. E ele disse que se sentia mal. Por que ele estava se sentindo mal agora, que antes ele não se sentia? Porque Deus havia mudado o interior, a vida dele. Ele começou a orar. Não demorou muito. Daqui a pouco ele me disse que fez uma inscrição no Bom Preço e foi chamado. Agora estava feliz, trabalhando no hiper bom preço. Eu digo: olha aí como Deus mudou. Aí começou a trabalhar no Bom Preço. Deus libertou ele. Ele sabe dessa história. Quer dizer, as pessoas. Eu conheci um homem que ele passava, fazia jogo do bicho, né? Chama? Não é jogo do bicho? Jogo do bicho. 30 e tantos anos fazendo aquilo. O trabalho dele era esse. Passando jogo, vendendo jogo do bicho. Se converteu. Ele começou a se sentir mal, ele disse: eu não quero. Ele foi radical, ele disse: isso eu não faço mais. Esse tipo de jogo, essa jogatina, Deus não está nesse meio, Deus não está nesse negócio, eu não quero isso mais para a minha vida. Vivia daquilo, mais de 30 anos. Se converteu, na hora ele não quis nem saber. Ele passou uma crise, mas ele começou a pegar mercadoria de um e de outro, começou a revender nas portas, passou a ser vendedor, e Deus começou a abençoar ele. Vocês sabem quem é, Dativo? E aí, Deus começou a abençoar ele, e ele começou a crescer no negócio de vendas dele, abriu loja, e abriu comércio, e prosperou, tá vendo? Eu só acredito nessa pessoa que se converte de verdade
quando ela muda totalmente todo o seu estilo de vida, aquilo que ela fazia, aquilo que era prática na sua vida, que representa, simboliza impureza, à luz da palavra de Deus, ele se incomoda e ele quer largar, e ele quer deixar, ele quer mudar. Então é isso que Paulo diz, toda impureza, então tem que largar, é passar por esse filtro. Você sabe também do processo que tem naquelas águas de piscina. Às vezes a piscina está imunda, a piscina tem uma água imunda. Você olha assim, eu já olhei uma piscina, que eu olhei de que água podre. Os bichinhos estavam assim, ó, sabe? Ela não estava azul não, ela não estava verde mais não, ela só tinha lodo, ela estava preta, de tanto barro, de tanta lama, de tanta sujeira, tanto bicho. Aí a gente olha e diz, meu Deus, essa água todinha tem que jogar no lixo e botar outra água. Não. Aí chama um tratador de piscina, quando ele chega, ele bota ali, pega uma quantidadezinha daquela água, coloca ali um produto e vai, mexe e faz aquele processo, depois coloca dentro daquela piscina um dia, depois ele vem e faz novamente aquele teste daquela água e bota mais produto e depois vem e faz de novo e tal, e depois quando você olha, aí ele olha e diz, agora está pronta para ser usada, a água está limpa, azulzinha, cristalina, aquela mesma água, foi trocada não, é aquela mesma. Assim é o que acontece com a gente, irmãos. Você chega para Jesus todo cheio de impureza, aí Deus começa a tratar. Deus não joga você fora não, Ele não joga ninguém fora, Ele começa a tratar com a gente assim mesmo, amém, irmãos? Ele pega você assim, sujo, cheio de mania ruim, de costume que não presta, de hábito maligno, nojento, podre. E assim mesmo ele começa tratando. O Espírito Santo é um trabalho muito grande que Deus tem com a gente, irmãos. Tem gente, aí por isso que o apóstolo Paulo diz assim, aí aquele que mentia agora não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que falava palavra torpe não fala mais, amém, irmãos? Aquele que adulterava não adultera mais, aquele que prostituía não prostitui mais. Aquele, é ele mesmo, fazia isso, mas agora não faz mais. Não é outra pessoa não, é aquela, só que ela purificada. Você está purificado. O Espírito Santo, irmãos, ele vai fazendo esse processo de aperfeiçoamento. É um aperfeiçoamento. Cada dia você melhora mais um pouco. Quem está melhorando mais um pouco cada dia? Amém. Tem que melhorar, irmão. Tem gente que não melhora, piora. Tem que melhorar cada dia, vai melhorando cada dia ficando um pouquinho melhor. Deus trata com a gente e vai aperfeiçoando. Provérbio 4,18 tem um versículo muito lindo que diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. A vereda do justo, a vida do justo, é como a luz do sol, vai brilhando, vai raiando, vai brilhando, brilhando mais e mais. É um processo progressivo. É um processo progressivo. Você vai brilhando mais e mais, não menos e menos, mais e mais, até ser varão perfeito no céu, até ser dia perfeito, até você se tornar varão perfeito, que agrada a Deus. Os irmãos estão entendendo? Isso é santificação. Isso é santificação. Deus, Ele vai tratando conosco. A gente chega assim na igreja, cheio de gíria, de palavrões, gente, né, que chega com
um linguajar tão sujo. Você já viu as pessoas sem Deus como é que é? Você já viu as pessoas sem Deus como é que é? Minha menina estava assistindo aula, um professor muito famoso lá no sul, muito famoso, escreve muitos livros sobre aquele assunto, famosíssimo no Brasil e no mundo. E elas disseram: eita, aula, o módulo dessa semana vai ser com fulano de tal, doutor fulano de tal. Eita, vai ser de negócio sério, um homem. Aí chegou aquele doutor, uma moral, dono de clínicas importantíssimas, doutorado, PhD, pós-PhD, BBB. O homem começa a dar aula, dar aula, dar aula. Daqui a pouco ele começa a se familiarizar com a turma. E ele não dá uma palavra sem um palavrão seguinte. Porque eu fui ensinar a uma turma cheia de filhos da... E tanto do palavrão que ela disse assim, até quem não é crente, a menina disse: menina, pelo amor de Deus, que é isso? Palavrões, sabe? Uma enxurrada de palavrões, a aula inteira, que estava doendo nos ouvidos de quem não é crente. Quem não era crente estava se escandalizando. Como é que um homem, um doutor desse, usa tanto palavrão desse jeito para dar uma aula? Que negócio sério. O povo do mundo é assim, irmãos. Ele não é porque ele é médico, não é porque ele é advogado, não é porque ele é doutor, não é porque ele é rico, não é porque... Não, palavrão para ele é a coisa mais comum. As pessoas do mundo são assim. As pessoas do mundo são assim. Eu cheguei esses dias lá no meu apartamento, assim, tem um apartamento embaixo, falando aqui porque ninguém conhece. Apartamento embaixo, assim, e mora a mãe com a filha. E quando eu desci assim do carro, meu Deus do céu, aquela mãe chamava tanto do palavrão com a filha, tanto do palavrão. Você, sua essa, sua aquela, você está atrás de macho, você é isso, é bem, papu, pateta. Tanto do palavrão que jamais eu ouso repetir um deles, pelo amor de Deus. Eu saí assim, eu digo: meu Senhor, como é que uma mãe chama tanto palavrão desse com uma filha? Uma filha, pode ser ela o que for, está dentro de casa, meu Deus do céu. Olha, aquilo, me senti tão mal, doeu. Não é porque eu queira ser, irmãos, mas sinceramente, a gente que serve a Deus, a gente é santo. Os ouvidos da gente é santo, porque você não suporta. Me dói, literalmente. Tem coisas que a gente escuta que dá até dor de cabeça, mal-estar, de palavra. E eu fiquei pensando, eu disse: meu Deus, como é diferente a casa de um servo de Deus para a casa de um ímpio. Como é diferente. Uma pessoa que serve a Deus, que tem uma linguagem bíblica. Você pode se irritar, irmão, você pode ficar com raiva, você pode chamar a atenção do teu filho, mas essas coisas não saem da sua boca. Sai, irmãos? Sai não. Você se irrita com o filho, chama a atenção dele, você até briga, pode até bater no filho, mas você não chama essas coisas. Você não vai destratar seu filho, denigrir a imagem dele, usar uma linguagem pornográfica com teu filho. Você não chama. Você não chama, você conversa, você chama atenção, você não faça mais isso, você, sabe, mas você não, qualquer pessoa pode escutar o que você está falando, qualquer pessoa pode escutar a sua discussão e sua briga com teu filho, não vai se escandalizar, porque você vai falar coisas retas, coisas, sabe, saudáveis, coisa da palavra de Deus, que qualquer pessoa até vai aprender. É ou não é, irmão, que eu estou falando? É assim. Então preste atenção. Você, quando estiver aí zangado, irado, você estiver soltando, sabe, esses venenos, esses palavrões na sua boca, porque tem muito crente que é assim, irmão. Crente que vive nas igrejas, membro, mas que quando tem raiva, quando se ira, diz assim: ó, esqueça que eu sou crente, Jesus, ó, fica aí, ó, vou tirar férias, me dê uma licença, e ó, desce a lenha com linguagem terrível e imoral.
e tudo mais. Não, queridos, não. Tem que ter purificação. Você já passou, está passando por esse processo? Aliás, é um processo que a gente nunca diz assim, eu já passei total. Não, a gente está passando. Amém, irmãos? Tem que ir passando, passando. A vida toda. Uns no níveis iniciais, outros medianos, outros mais avançados, mas sempre já está passando, que a gente só vai ficar realmente purificados, total, ideal, quando estivermos no céu, na presença de Deus, mas temos que estar sendo tratado o tempo todo. Abra aí, Efésios 4, Efésios 4, vamos ler esses versículos aí, para você ver como é que acontece esse processo de purificação. Né? Versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca o quê? Nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais ao Espírito de Deus, que fostes selados para o dia da redação. Longe de vós o quê? Falem alto, irmão. Longe de vós o quê? E o que mais? E o que mais? E o que mais? E o que mais? Está vendo? Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, bem assim toda malícia. Longe de vós. Isso é o processo de purificação. Tem que sair de você. Meu irmão, preste atenção. Santificação é isso aqui. Tem gente que acha que santificação é aquela irmã que dá glória a Deus mais alto do que todo mundo. Aquele irmão que dá 3 glórias, seguido, sem fôlego. Glória, 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 glória. Eita, irmão santo, que dá 3 pulos, que sai correndo no meio da igreja, voando feito uma águia. É aquele que deita e rola. Eita, irmão santo. Meu irmão, eu não me impressiono com nada dessas coisas. Nada dessas coisas não me impressionam. Não me chama a atenção nada disso. Eu só fico pensando, eu quero ver como é que é a vida dele fora da igreja. Eu quero ver como é que é. Às vezes essa bênção toda é cheio de glória, cheio de língua estranha. Preste atenção, isso é verdade. Isso que eu estou dizendo a você é verdade, para você também não ficar assim, quando vem uma pessoa assim, sair atrás dele, ficar desesperado, e porque profetiza, e porque tem revelação. Preste atenção, que Deus, isso não chama a atenção de Deus. Aí na igreja, essa coisa toda, nas igrejas, nas reuniões por aí afora, nas casas. Aí quando vai olhar, é um trambiqueiro de mão cheia, é uma enrolona, é um enrolão, é um velhaco, sem vergonha, que não paga ninguém. É uma linguaruda que fala de todo mundo. É uma que não dá conta de sua casa, que pergunta ao marido, o marido diz, sei lá, mulher, eu não conto com essa para nada. Hein? Meu irmão, santificação é muito diferente disso aí que você imagina que seja, viu? Isso aí que você imagina que seja. A gente não conhece o crente santo na igreja, não. Não é aqui na igreja que a gente vai saber quem é santo, não. A gente vai saber as pessoas quando elas são santificadas, purificadas com as suas ações e reações lá fora. Lá no trabalho, lá na faculdade, lá no colégio, na sua casa, na rua onde ela mora.
Quem sabe melhor dizer que se você é santo, não é o pastor da sua igreja, a pastora da sua igreja, o irmão que anda com você. Quem sabe dizer é uma pessoa que não é crente, que trabalha com você, sabe dizer se você é santo. É alguém da tua rua, vizinho, pergunta a ele quem é, aí ele sabe dizer se é santo, pelo testemunho. Saiba disso. Isso para Deus é o que vale. Amém, amados? Isso é santificação. Já foi o tempo de eu me impressionar com gente que perepepei, para papai, tetetei, pupupupui, papapapai, tetetei, tá? Quero ver lá fora, eu quero ver como é que é a vida, todo dia. É sério. É sério. Então isso é santificação. Né? Tira da sua vida essas coisas. Longe de vós a amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, malícia. Antes sede uns para com os outros benignos. Diga, benignos. Compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Olha aqui, capítulo 5 ainda, versículo 3. Acompanha aí, irmão, vamos ler a Bíblia. Mas a impudicícia e toda sorte de quê? Impurezas, toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. Quem é santo aqui? Diga, eu sou santo. Santo porque você é de Deus, você é separado. Essas coisas não é nem para você estar nem repetindo. Tem coisa que não convém nem a gente repetir, não convém a gente que é como santo, nem repetir. Nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou chocarrices, fofocas, ciumeira, disse-me disse, leva e traz, falando picuinha, mal do outro assim, sabe? Chocarrices. Porque fulano disse, porque esse canto foi, tu soubeste disso, e não sei o que, essas coisinhas que a gente fica dizendo no ouvido um do outro, comentando e conversando o tempo todo. Chocarrices. Sabe? Coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou o que, irmãos? Impuro, diga impuro. Impuro, lembre sempre daquela água turva, suja, cheia de bicho. Nenhum impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Olha, nem participar com eles você deve, senão você vai ser cúmplice. Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Antigamente você era trevas. Diga, eu era treva, agora sou luz. Eu era treva, agora sou luz. Diga para o seu irmão, você era treva, agora você é luz. Outrora, antigamente, eras trevas, você era trevas, agora sois luz no Senhor. Então, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Tem gente que diz, eu não estou fazendo, mas está com quem faz, e nem sequer reprovar, você reprova. Eu não estou falando, eu não estou bebendo, eu não estou dançando, eu não estou contando as piadas, mas você está sentado junto com ele na roda, você está participando e nem reprovar você está.
admitindo, então você está sendo cúmplices. E aqui o apóstolo diz: não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Não aceito. Está errado. Está errado. Está errado. É muito difícil, irmãos. É difícil. Gente que, quando a gente se determina a fazer isso, a gente perde muitos amigos, muita gente não quer estar perto de você, muita gente não quer chamar você para as coisas, muita gente não quer chamar você para passear com eles, família, às vezes não quer chamar você para ir, sabe, tirar férias com eles, porque sabe que você reprova as coisas erradas. Quem já teve essa experiência aqui? Tem. Aí, não chama fulano, não chama não, porque tudo dele está errado. Tudo dele é pecado. E ele vai estar reprovado. Não chama não. Vamos chamar fulano, porque fulano é da nossa, é da gandaia. Cai, participa, está com a gente. Ah, irmão, eu já passei muito por isso. Aí, porque você fala, não aceito, está errado, gente, está errado. Está errado. Comigo não tem esse negócio não. Pode ser amigo como for. Está errado. Pode ficar com raiva, mas eu falo a verdade. Né? Porque o que eles fazem oculto só referia vergonha. Mesmo nas escondidas, o que eles fazem só em a gente se referir dá vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais. Veja como você anda, não como nécios, ou seja, como uma pessoa sem juízo, louca, doida, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Amém, amados? Então, querido, Paulo diz que essa purificação tem que acontecer em 2 níveis. Nesse versículo que a gente leu de Corinto, ele diz assim, que a gente deve se purificar. Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Ele fala aqui que essa purificação tem que acontecer nesses 2 níveis, da carne e do espírito. Da carne, ele está falando do corpo, da matéria, dessa carne visível aí, dessa carne que nós estamos vendo aí. 1 Tessalonicenses, abra aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4. O versículo 4. Ele diz assim, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Antes ele diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Repita esse versículo, ele é muito importante. Repitam. Próprio corpo. Cada um cuide do seu corpo. Saiba. Que cada um saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. Está vendo? Corpo, irmão, quando fala de corpo, é da cabeça aos pés. Quando fala do corpo, fala da cabeça aos pés. E aí a gente lembra aqui de 7 coisas muito importantes aqui que precisam ser purificadas na nossa vida. Primeiramente, mente purificada. Atenção, sua mente tem que passar por esse processo de purificação. Gente que fica se deleitando, pensando em pornografia, em imoralidade, em sujeiras, impurezas, lascívia, luxúria, pensamento
desejando a mulher do próximo, desejando o namorado, o marido da próxima. Né? Pensamento, a mente tem que ser purificada, os olhos têm que ser purificados. Você não pode estar assistindo qualquer coisa, lendo qualquer coisa, vendo qualquer coisa na internet. Eita, meu Deus, internet hoje é um negócio sério. Tem que ter muito domínio próprio, equilíbrio, para você não estar lá acessando certas coisas. Procura purificar teus olhos, viu? Olhos purificados. Ouvidos, os ouvidos também. É tudo que você vai querer ouvir. Ouvidos purificados. Boca purificada. A boca, a língua, as palavras. Tem que purificar. Todas essas áreas da nossa vida, irmãos, tem que passar por esse processo intenso, profundo, dessa filtração, nessa campo de estação de tratamento, de purificação. Tem que mudar. Vamos mudar, meu irmão. Só é crente se você muda. Muda teu pensamento, muda tua linguagem, muda tuas ações, sabe? Suas palavras, tem que mudar. Outra área do sexo, tem que mudar, tem que ser purificado. A área do sexo tem que ser purificada. Tem gente que vive em função do sexo. Tem sexo na flor da pele. Só pensa em sexo. Tem mania de sexo. Tem obsessão de sexo. Quando se trata dessa área, é pornográfico. Mulheres casadas, homens casados também. Quando se trata dessa área, é imorais. São promíscuos. Toma cuidado. Essa área precisa ser purificada. É uma das áreas que mais precisa de purificação. A área do sexo. A vida do homem e da mulher. Os pés precisam ser purificados. Ou seja, os pés falam de lugares onde você anda, frequenta. Ambientes que você frequenta. Tem que também mudar. Tem que mudar. Fala também do procedimento em geral, o andar do cristão, como você procede, suas ações purificadas. As mãos precisam ser purificadas. As mãos falam de quê? Falam de todas as atividades, de todas as ações, todos os trabalhos, tudo que você faz com suas mãos. Tem gente que usa suas mãos para destruir, para derrubar os outros, para fazer o mal. Use suas mãos para fazer o bem, para edificar, para construir, não destruir. Tem que ser purificado. Então essas 7 áreas, mente, olhos, ouvidos, boca, sexo, os pés, as mãos, essas áreas da nossa vida precisam ser purificadas. Purificada, isso é santificação, viu? É mudança, é limpeza, Todas essas áreas da nossa vida a gente precisa agradar a Deus. Deus precisa olhar para você e se agradar do que você está falando, do que você está vendo, assistindo, lendo. Deus precisa se agradar. Deus precisa se agradar do que você anda ouvindo. Deus precisa se agradar da forma como você lida com o teu sexo. Deus precisa se agradar. Como você encara a tua sexualidade, Deus precisa se agradar. Se agradar dos ambientes que você frequenta, se agradar do que você faz com suas mãos. Se Deus se agrada é porque você está purificado. Se são coisas das quais Deus não é digno de estar presente, então está precisando de purificação. Não é normal, irmãos, um crente passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 10 anos na igreja e não mudar nada. Isso não é normal, pelo amor de Deus. Vamos mudar. Você tem que passar por esse processo e mudar. Você tem que ser transformado, purificado. Uma pessoa que tem 10 anos de crente ainda mente descaradamente do mesmo jeito que mentia antes de aceitar Jesus Cristo. Só vive de mentira, mente para tudo, só vive mentindo, inventando coisa. 10 anos, tem 15 anos, 20 anos de crente. Precisa ser purificado. Paulo diz em Romanos 8, 7, que quem deseja agradar a Deus não pode fazer a vontade da carne. Quem faz a vontade da carne, esse se torna inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Então o que você quer? Agradar o mundo
Agradar a carne, agradar as pessoas ou agradar a Deus? Quem quer agradar a Deus? Pensei que vocês não queriam. Quer agradar a Deus, irmão? Tem um preço. Diga, tem um preço. Diga para o seu irmão, tem um preço agradar a Deus, viu? O preço é de santificação, o Senhor disse. Então tem que ter separação. Separai-vos. Meu irmão, você é separado. Diga para o seu irmão, você é separado. Você não é qualquer um, não. Escute bem. Você não é qualquer mulher, qualquer moça, qualquer rapaz, qualquer homem. Você não é qualquer um. Você é separado. Separado para Deus. Então você tem que andar. Você não pode andar de todo jeito. Andar de qualquer jeito. Você não pode vestir qualquer coisa. Presta atenção. Você não pode vestir qualquer coisa. Uma moça que é separada, uma mulher de Deus, não pode vestir qualquer coisa. Porque todo mundo veste. Usar qualquer coisa, vestir qualquer coisa, falar qualquer coisa, falar de todo jeito, né? Proceder de qualquer maneira. Não. Não pode. Romanos 12, abra aí, Romanos 12. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o quê? O vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, Deus quer se agradar do nosso corpo. Quer se agradar. Apresenteis o vosso corpo de maneira que agrade a Deus. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de quê? A vossa mente. A sua mente agora também está purificada, está renovada. Para que experimenteis o quê? Qual seja a boa vontade de Deus. Você quer desfrutar disso aqui? Experimentar isso aqui? Da boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Então, preste atenção nisso. Tem um preço. Tem um preço de santificação, de separação. Esse é o nível do corpo, né? Santificação no nível do corpo. Santificação no nível do espírito. Do espírito aí a gente lembra a alma também. O espírito, está falando, irmãos, também o espírito santificado é um espírito que não mais se submete a idolatrias, a ídolo nenhum. O seu espírito só se prostra diante de Deus. O único Deus adorado por você é o Senhor Jesus, é o Senhor das Escrituras Sagradas. Você não tem mais idolatrias, né? Tem gente que é idólatra, é avarento. Quem ama o dinheiro, quem ama as coisas materiais, chama-se avarento. Diga, avarento. Avarentos são pessoas apegadas a coisas materiais, não só a dinheiro, mas a coisa material, dinheiro e coisa material. Pessoas apegadas a essas coisas chama-se avarento. E o avarento é idólatra, porque as coisas materiais é um Deus na vida dele, ele adora.